Graça e paz, irmãos. Que bom ver vocês aqui. Que bom que você veio essa noite. Que o Espírito Santo de Deus esteja falando com você. Amém? E você que está aí nos assistindo pelas redes sociais, que bom que você está nos assistindo. Que o Senhor possa estar trazendo uma palavra essa noite de restauração da sua vida. Que o Senhor esteja tocando no seu coração. Que as bênçãos do Senhor venham estar abençoando, indo sobre a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Você aí na sua casa e nossos irmãos aqui, vamos estar nos colocando de pé? Vamos estar pegando a nossa Bíblia. Amém? Abra nos Salmos 42, versículo 1 e 2. Como é bom estarmos na casa do Senhor, como é bom lermos a palavra dele, é a nossa vida, é tudo que há em nós, é estarmos servindo o Senhor. Vamos lá, Salmos 42. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Versículo 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Amém? Aqui fala sobre a sede por Deus. E que essa noite a sua sede, a sua fome aumente. E que você possa ser saciado também. Em nome de Jesus. Você entre na presença do Senhor, entregando todo o seu coração. E que você louve ao Senhor com tudo que há em você, com todo o seu ser, com todo o seu amor na presença do Senhor. Vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus? Amém? Ao Senhor de toda a luz.
Graça e paz. Amém, queridos? Que bom estarmos aqui nesta noite para juntos exaltarmos o nosso Deus. Eu quero agradecer pela sua vida, o
você que está conosco nesta noite, e também aqueles que estão conectados através das redes sociais e também por meio do Espírito Santo de Deus, neste culto de adoração e de louvor a Ele. Eu quero também agradecer a toda a igreja, especialmente ao irmão Paulo e a irmã Divina, que são os nossos líderes de missões. E nós estamos encerrando mais uma campanha de missões, como foi demonstrado através do vídeo que os irmãos puderam ver. A obra missionária no nosso estado, ela não parou, ela tem avançado em todas as áreas, mesmo diante desta pandemia. Deus tem nos dado a possibilidade de, como igreja do Senhor Jesus, nos reunirmos para que o seu reino continue sendo expandido no nosso estado. E eu quero reforçar a palavra dos nossos líderes hoje pela manhã. Também a irmã Débora destacou o momento do louvor, que domingo que vem é o nosso último domingo, será o domingo de encerramento da campanha de missões estaduais. Então talvez, se você não veio preparado hoje à noite, minha oração, meu pedido é que você coloque a sua vida diante de Deus, e que nós possamos, como igreja, com toda alegria, no próximo domingo, encerrarmos esta campanha de missões estaduais, cooperando com aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. Amém, queridos? Vamos então para a palavra de Deus. Abra a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 5. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 22. Nós estamos pensando sobre o tema da importância da temperança na vida do crente. E domingo passado, meus irmãos, nós demos uma introdução dessa mensagem e destacamos também algumas áreas pelas quais nós devemos cultivar a temperança e o domínio próprio. E hoje à noite eu quero, com a graça de Deus, dar continuidade a esta mensagem, destacando aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 em diante. Assim diz a palavra: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e a temperança. Algumas versões, e o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Falar sobre a virtude da temperança, queridos, é falarmos sem dúvida sobre uma das virtudes mais importantes na vida do crente. Alguns teólogos e alguns pensadores na história da igreja defendiam que a virtude da temperança deveria ser chamada da virtude das virtudes, ou seja, é aquela virtude que vai nortear todas as outras. A temperança, o domínio próprio, o equilíbrio, é aquela virtude que vai orientar todas as outras virtudes das nossas vidas. Ela que vai nos manter no centro do equilíbrio. A virtude da temperança, em outras palavras, é a virtude da justa medida.
É aquela virtude que nos ajuda a corrigir tanto os excessos, como também as faltas nas nossas vidas. É esta virtude que nos ajuda a nos controlar diante das nossas decisões, diante dos nossos alvos, diante das nossas palavras, diante dos nossos relacionamentos. É essa virtude que nos dá o equilíbrio, a sensatez, para que possamos levar uma vida que glorifique e honre o nome de Deus. Agora, quando falamos sobre temperança, é muito comum, meus irmãos, encontrarmos no meio da nossa sociedade pessoas que terão uma concepção muitas vezes diferenciada do que é a temperança em determinadas áreas das nossas vidas. Por isso que é muito comum você perceber dentro da família, quando o esposo está talvez dialogando com a esposa, e eles precisam entrar no denominador comum, eles precisam entrar em acordo sobre determinado assunto, e a ideia de um às vezes não bate com a ideia do outro. O que é excesso para um, às vezes não é excesso para o outro, e isso tem muitas vezes a ver com a nossa criação. Isso tem muito a ver com aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, ou do nosso ambiente familiar, e a gente leva esse jeito de ser para dentro da família. E por isso, meus irmãos, muitos casamentos enfrentam dificuldades nesta área, porque quando chega aquele momento que é natural de conversarmos sobre determinadas coisas, sobre conversarmos sobre determinados sonhos e decisões que precisamos ter como família, não há unidade, não há convergência nos pensamentos. E por isso muitas vezes a família, ela vai sofrendo e ela vai minando a sua unidade, o seu companheirismo, porque a temperança de um, ou seja, o equilíbrio de um não é o mesmo do outro. E a pergunta que fica para nós: qual seria então o remédio? Qual seria, meus irmãos, a saída para que nós pudéssemos falar uma mesma língua? Para que você olhasse para os ensinamentos que serão pronunciados deste culto, não apenas como palavras de um pastor, mas como princípios que são extraídos da palavra de Deus. E este, meus irmãos, é a grande questão. Nós só teremos uma temperança e um equilíbrio igualitário se nós tivermos o mesmo ponto de referência. O problema é que muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós achamos, ou para aquilo que nós aprendemos dos nossos antepassados, mas a chave da unidade está em olharmos para a palavra de Deus. O sucesso da família, o sucesso de uma igreja, o sucesso de qualquer comunidade está na execução dos princípios que estão nesta palavra. Por isso, não importa aquilo que eu penso, não importa aquilo que o outro pensa, o importante é aquilo que diz a palavra de Deus. Ah, meus irmãos, como seria diferente no ambiente familiar se todos nós estivéssemos submissos a esta autoridade. Não é apenas o gosto da esposa, não é apenas o interesse do marido que deve prevalecer, mas todo o diálogo deve acontecer em torno da palavra de Deus. Todas as vezes que nós formos avaliar um ao outro, todas as vezes que você sentar como família para discutir a relação, para ajustar o casamento, é preciso que a Bíblia seja a sua bússola. Do contrário, querido, não haverá entendimento. Nesse ponto nós precisamos conhecer a palavra de Deus.
Muitas pessoas, meus irmãos, não são temperantes, não são pessoas equilibradas e pessoas sensatas, porque não conhecem os princípios da Escritura, e por isso não tem aonde nortearem as suas vidas. A Bíblia, sem dúvida, é o prumo da nossa existência. A Bíblia é o nível, é ela que deve controlar, é ela que deve direcionar todas as nossas escolhas e decisões. Por isso, meus irmãos, quando estamos falando de temperança, quando estamos falando de um equilíbrio na nossa maneira de viver, não estamos falando outra coisa senão de uma vida submissa à palavra de Deus. É a Bíblia que vai ajudar você a corrigir os seus excessos. É a Bíblia que vai ajudar você a corrigir as suas faltas. Apenas a palavra de Deus pode colocar a nossa família, a nossa casa, a nossa vida nos eixos. E a minha oração é que o seu coração possa estar aberto a tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para te dizer nesta noite. Mas há uma outra questão, ainda dentro desta concepção diferenciada de temperança. Há uma questão, queridos, que se torna muito sutil e muito delicada a cada um de nós, porque a temperança, ela não é uma virtude tão simplista. Às vezes você pode conhecer a palavra de Deus, mas é preciso que também você seja sensível à voz do Espírito Santo, porque há coisas que podem ser lícitas para a sua vida, mas não convém. Há coisas que talvez a palavra de Deus não proíbe para você, mas na condição a qual você encontra, na realidade a qual você está vivendo, isso não vai ser compatível com as suas posses. Deixa eu explicar melhor. Talvez o que deve ser temperança na vida de um, não pode ser temperante na vida do outro. Por exemplo, talvez você não pode gastar R$100 para o seu lazer. Eu não sei quanto você ganha, eu não sei qual é a sua renda familiar, mas talvez R$100 para lazer seja o seu limite. E esta é a sua temperança. Este deve ser o seu equilíbrio. Se você passa deste valor, você entra em dívidas. Se você passa deste valor, você encontra dificuldades. Mas em contrapartida, há outras pessoas que podem gastar R$200. Há pessoas que podem gastar R$500 com lazer, ou até mais. E de um outro lado, há pessoas também que, se gastarem R$20, aqueles R$20 irá lhe fazer muita falta. Por isso, o que é temperança, o que é equilíbrio na vida de um, pode não ser necessariamente temperança e equilíbrio na vida do outro. É preciso que você conheça os princípios da palavra de Deus, mas é preciso ser sensível à voz do Espírito. Eu não posso, querido, olhar para a vida do outro e desejar viver da maneira que o outro vive, porque a condição do outro talvez é diferente da minha, as posses do outro, os recursos do outro, a estrutura emocional do outro, a família do outro, a época que o outro está vivendo é diferente da minha. Por isso eu não posso simplesmente olhar para as outras pessoas e desejar ter tudo que elas têm. Percebe como a temperança é algo muito sutil nas nossas vidas? O que é para um pode não ser para o outro. E nós precisamos, queridos, ter muito cuidado para não incorrermos no erro de cauterizarmos o nosso coração e sermos insensíveis à voz do Espírito Santo,
Quando talvez o Espírito Santo quer tirar algo da nossa vida, e às vezes insiste em permanecer. Ou quando talvez o Espírito Santo quer acrescentar algo, e a gente não aceita, e a gente reluta. E por isso a temperança, ela fica a desejar nas nossas vidas. Domingo passado, meus irmãos, nós falamos sobre 3 áreas das quais nós precisamos da temperança, ou do domínio próprio. E eu quero apenas recordar com você alguns pontos e alguns textos da palavra de Deus. O primeiro ponto está baseado em Tiago, capítulo 3, versículo 2. Nós falamos sobre a importância de sermos temperantes no nosso falar. A Bíblia diz em Tiago 3, versículo 2: se alguém não tropeça no falar, ele é perfeito e capaz de refrear também todo o seu corpo. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos controlar nas nossas vidas é a nossa língua. O escritor bíblico Tiago, ele diz que se o homem controla a sua língua, ele tem a capacidade de controlar também todo o seu corpo. Logo, meus irmãos, se nós não controlamos a nossa língua, se nós não controlamos aquilo que falamos, de modo algum nós poderemos controlar qualquer outra área da nossa existência. Em segundo lugar, nós falamos sobre a temperança na nossa vida financeira. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Já naquela época, queridos, há quase 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo está destacando que algumas pessoas, por amarem tanto dinheiro, por amarem tanto as coisas materiais, se desviaram da fé, abandonaram a Deus e trouxeram para suas vidas muitas dores. Cuidado com a ambição financeira. Cuidado, querido, com esse desejo de ter, mesmo quando você não necessita. Cuidado com esse sentimento de insatisfação. Cuidado quando você coloca o financeiro, o monetário, o material em primeiro lugar. Quantas pessoas, meus irmãos, estão perdendo família, estão acabando com o seu casamento? Quantos pais estão perdendo a intimidade com os seus filhos por causa do amor ao dinheiro? Quantas pessoas estão vivendo debaixo do espírito de avareza? Gente que às vezes tem recurso, mas não usufrui. Pessoas que são mão fechada. Gente que vive uma megalomania, de uma insatisfação constante. São pessoas que trabalham, que se dedicam, mas não usufruem daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Cuidado, querido. O amor ao dinheiro, ele pode acabar com as nossas vidas. Por isso a palavra diz que o amor ao dinheiro é a raiz, é onde começa, é de onde se alimenta todos os outros males. Em terceiro lugar, nós falamos também da temperança no que diz respeito aos nossos sonhos, aos nossos projetos. E a Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, abra sua Bíblia nesse texto da palavra de Deus. Provérbios capítulo 16, a Bíblia diz que nós devemos fazer planos, mas esses planos devem ser confirmados pelo Espírito Santo de Deus. Provérbios capítulo 16, versículo 1, a Bíblia diz assim: pois o coração do homem
pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Como precisamos ter cuidado, meus irmãos, porque muitas vezes nós estabelecemos alvos e sonhos para as nossas vidas, e esses alvos não são alvos que Deus tem para cada um de nós, e muitas vezes são alvos megalomaníacos, alvos que fogem do nosso alcance. Eu costumo dizer que nós precisamos ter cuidado com os nossos sonhos, porque sonhos megalomaníacos podem se tornar grandes pesadelos. É preciso sonhar, é preciso planejar, é preciso crescer na vida, mas cuidado com os excessos. Cuidado, querido, para você não estabelecer na sua vida algo sem planejamento, algo do qual você pode se envergonhar no futuro. Por isso que Jesus Cristo, em Lucas capítulo 14, versículo 28, ele diz: qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Jesus Cristo nos ensinou a nos preparar, a calcular e a ver se nós temos de fato condições para alcançar aquilo que nós projetamos. E hoje à noite eu quero compartilhar com os irmãos mais algumas áreas das nossas vidas pelas quais precisamos de temperamento. E a primeira delas tem a ver com os nossos conflitos relacionais. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 29. Quero ler apenas o versículo de número 11. Provérbios capítulo 29, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: o insensato expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, a reprime. Em outras palavras, o insensato, ele não controla os seus impulsos. O insensato é aquele que dá vazão para a sua ira, e por isso muitas vezes ele fere as pessoas, e por isso muitas vezes ele ataca o próximo com desrespeito, com desumanidade, com frieza, com dureza de coração. Mas o sábio, diz a Bíblia, ele reprime, ele controla os seus impulsos. Sabe, querido, uma das coisas que nós precisamos ser temperantes nas nossas vidas diz respeito aos nossos conflitos relacionais. E deixe-me dizer uma coisa para você: todos nós nas nossas vidas enfrentamos conflitos relacionais, situações das quais nós não concordamos com outra pessoa, situações das quais as nossas ideias, os nossos conceitos não batem com os conceitos dos outros. E é diante desta realidade que nós precisamos ter muito cuidado. Não é pecado você ser diferente, é pecado você pensar diferente. O pecado está na sua atitude. Por isso que a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. E a palavra ira na Bíblia, queridos, ela não traz o sentido de vingança. A ira não é o desejo de ferir alguém. A ira, ela é melhor traduzida como um sentimento de indignação. Quando você está irado, você está indignado com certa realidade. É quando algo te incomoda. É quando uma realidade da qual você observa mexe com você. E a questão não é que você não tem que irar, mas você não pode pecar. Você não pode dar vazão a esta ira de uma maneira negativa. Você não pode ferir o outro. Você não pode atacar o outro em detrimento da sua ideia. Você deve conhecer aquele ditado e aquela expressão popular que diz: cuidado para não fazer tempestade com um copo d'água.
Você conhece pessoas assim? Gente que faz tempestade em copo d'água. Pessoas que vivem uma vida de conflito. Pessoas que bastam uma pequena discórdia, uma pequena contrariedade, e elas rodam a baiana. Elas se descompensam. E por isso ofendem. Por isso falam quando não deviam. E por isso desrespeitam autoridades. Agem de forma insensata. Demonstram falta de temperança nas suas vidas. Mas o oposto também deve ser algo cuidadoso das nossas vidas. Há pessoas, queridos, que não se indignam com nada. Há pessoas que tudo que você fala para ela tá bom. É gente passiva demais. É gente que concorda com tudo. São pessoas que não têm opinião própria, que não sabem se posicionar. Este é o outro extremo. Pessoas que deixam a vida correr à solta. E essa também não é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que você seja alguém temperante nesta área dos conflitos relacionais. Deus quer que você tenha maturidade para demonstrar a sua posição com coerência, com maestria, com respeito. Deus não quer que você seja alguém que fale sem pensar. Deus não quer que você fira pessoas com as suas ideias, com a sua maneira de ser. Mas Deus também não quer que você seja avesso a tudo aquilo que diz respeito a expressar a sua opinião. Queridos, como precisamos crescer nesta área. A Bíblia diz que o insensato, ele expande a sua ira, ou seja, ele fica irado, ele fica indignado, e ele deixa que essa ira tome o controle do seu ser. A grande questão é ser sábio, é reprimir, é ter domínio próprio sobre a sua indignação, e nunca atacar pessoas, mas confrontar apenas ideias. Cuidado. Nós vivemos, queridos, em um país muito polarizado. Um país polarizado na política. Um país polarizado na religião. Um país polarizado na sexualidade. Um país polarizado até mesmo no esporte. Pessoas se matam, muitas vezes por causa de um time de futebol. A polarização, esta falta de diálogo, ela é perigosa em todos os segmentos. Esta falta de equilíbrio em lidarmos com o outro que pensa diferente de nós, tem gerado uma grande tragédia na nossa nação. Por isso Deus quer falar ao seu coração nesta noite. Por isso a palavra de Deus quer perguntar a você nesta área: como você tem enfrentado os seus conflitos relacionais? Como você, querido, dialoga com alguém que pensa diferente de você? Aliás, pense um pouco no seu ciclo de amizade. Será que você tem capacidade de ter amizade com pessoas que pensam diferente? Ou será que as suas amizades são apenas de pessoas que pensam igualzinho a você? Tem pessoas que acham que não dá para conviver com aqueles que pensam diferente. A Bíblia diz ao contrário. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. E aquele que aprende a se abrir para o diálogo, aquele que aprende a ouvir o outro, sem demonizar o outro, sem ridicularizar o outro, sem atacar o outro, essa pessoa cresce. Quando você vive apenas no meio dos iguais, quando você ouve apenas pessoas que pensam igual a você, em qualquer área da sua vida, você estará fadado ao fracasso. Não há crescimento, queridos, se não estivermos sempre conflitando as nossas ideias. Isso por um motivo muito básico: nós não somos perfeitos, nós não nascemos sabendo, ninguém é dono de todo conhecimento.
Todos nós estamos em fase de crescimento. Todos nós estamos em fase de aprendizado. E é ouvindo o diferente, é ouvindo o outro que nós temos a oportunidade de crescer. Uma das áreas que nós mais precisamos ser temperantes é no que diz respeito aos nossos conflitos relacionais. Quantas pessoas, meus irmãos, já perderam amigos? Quantas pessoas estão vivendo literalmente sozinhas, porque não têm a capacidade de relacionar com pessoas que pensam diferente delas? Deus quer que você cresça nessa área. Deus quer que você se aprenda a se posicionar com autenticidade, mas também com respeito diante de todos aqueles que pensam diferente de você. Quinto lugar, outra área da qual nós precisamos ser temperantes é na área do nosso comer e do nosso beber. Algumas pessoas, queridos, podem pensar que este ponto é um ponto insignificante. É verdade. Algumas pessoas não dão muito crédito para a comida e para a bebida. As pessoas acham que este é talvez um pecado pequeno. E eu quero ler alguns textos da palavra de Deus e mostrar para você que a gula, ou a maneira pela qual nós nos alimentamos, pode ser um grande pecado nas nossas vidas. Inclusive, este pecado pode comprometer a salvação de uma pessoa. Por isso, a trajetória eclesiástica, a história da igreja cristã, tem colocado o pecado da gula como um dos 7 pecados capitais. Os pecados capitais, queridos, são aqueles pecados que dão origem a outros pecados. É como se eles fossem os pecados principais, os pecados que estão na ponta do iceberg. São pecados que geram outros. São pecados que lideram outros desvios na nossa maneira de ser. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tudo que te domina, tudo que te controla, é uma idolatria. Tudo, meus irmãos, que tira de nós a capacidade de gerenciar as nossas vidas, se torna um pecado diante de Deus. E a gula é um deles. Por isso que em Gálatas, capítulo 5, eu quero que você marque esse texto na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao versículo 21. Veja o que diz a palavra de Deus. Olha, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices e glutonarias, e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é muito sério. Ele está dizendo que a gula, a glutonaria, ela pode impedir uma pessoa de entrar no reino dos céus. E aqui eu quero perguntar a você: você já imaginou alguém não entrando no céu? Ou você já imaginou alguém sendo condenado pelo pecado da gula? Difícil, né? É mais comum e é mais fácil a gente pensar em alguém sendo condenado pelo pecado da prostituição, pelo pecado da lascívia,
talvez pelo vício do álcool, talvez pela prostituição. Mas dá para você imaginar alguém chegando no céu e ele ser barrado por Deus por causa do pecado da gula? Mas isso é bíblico. A Bíblia está dizendo, queridos, que nós precisamos crer na palavra, que a glutonaria é um pecado que pode comprometer a nossa salvação. E você vai entender por que a glutonaria é um pecado tão grave. Tem muito mais a ver com o comer e com o beber do que você pensa. A glutonaria é uma evidência de que você perdeu o controle da sua vida. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado para não julgarmos a pessoa pela aparência. Não é, querido, porque a pessoa está um pouco acima do peso que ela tem um pecado de glutonaria. E não é porque a pessoa está slim ou abaixo do peso que ela não tem esse problema. Eu conheço pessoas que comem e não engordam. Genética, a idade, tudo isso conta. E conheço também pessoas que comem uma colher de arroz, um pedacinho de filé de frango, algumas folhas de alface. E são pessoas que lutam com o seu peso. Então, cuidado para você não julgar e não avaliar as pessoas pela aparência. A questão é, e o que nós precisamos avaliar, é o que a comida e a bebida têm como controle sobre as nossas vidas. Aliás, aqui nós podemos abrir parênteses para outras áreas. Há algo na sua vida que exerce um controle sobre você? Há algo na sua vida do qual você tenta deixar, você tenta abandonar e não consegue? Esse é o pecado, meus irmãos. Tira a nossa autonomia, tira o nosso controle, não permite que o Espírito Santo de Deus forje o nosso caráter. Por isso, queridos, que a gula é pecado, porque ela vai nos fragilizando, ela vai nos permitindo perder cada vez mais e mais o controle sobre tantas outras áreas sobre a nossa vida. Pequenos erros podem nos trazer grandes tragédias. Nós precisamos ter muito cuidado com este pecado. Aliás, precisamos nos lembrar do que diz a palavra de Deus: que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E todas as vezes que você ingere algo conscientemente, todas as vezes que você cuida do seu corpo de uma maneira desregrada, você está tentando contra a casa de Deus, contra o templo do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, que cuidado com o nosso corpo, saúde física, alimentação, exercício físico, faz parte da vida de todo crente. Eu pergunto a você: há algo na sua vida que tem te controlado? Há alguma área na sua existência da qual você perdeu a temperança? Conheço pessoas, queridos, que de um outro lado vivem culto ao corpo, à estética. Pessoas que estão debaixo daquela enfermidade chamada anorexia. Gente que está magra, mas não se satisfaz. A pessoa come e voluntariamente produz em si próprio um vômito. Perdeu o controle. Falta temperança. Uns comem demais, outros comem de menos. Uns esbanjam demais, outros seguram. E às vezes não usufruem daquilo que tem. Cuidado.
versículo 31. Quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu quero, hoje à noite, concluir esta mensagem aqui. Domingo que vem, nós vamos dar continuidade a esta reflexão, pensando sobre mais algumas áreas, das quais nós precisamos de equilíbrio, de domínio próprio, de temperança. Mas hoje à noite eu quero convidar você a encerrar este culto, falando com Deus, aí mesmo onde você está, enquanto a nossa equipe de louvor se aproxima. Eu quero convidar você a abaixar a sua cabeça, a colocar a sua vida diante de Deus, e perguntar para o Espírito Santo quais são as áreas da sua vida que ainda falta temperança. É no seu jeito de falar, é no trato com as suas finanças, é no que diz respeito aos seus sonhos, tem a ver com os seus relacionamentos, com o seu comer, com o seu beber. Aonde é, querido? Qual é a área da sua vida pela qual o Espírito Santo de Deus precisa tocar? Abra o seu coração, querido. Não se engane. Pequenos erros podem trazer grandes tragédias sobre as nossas vidas. E o segredo de uma vida espiritual frutífera é a temperança. É quando nós todos os dias nos colocamos na presença de Deus e deixamos que a palavra e o Espírito Santo possa nivelar, possa aprumar o nosso comportamento. O que está fora do eixo da sua vida, o que precisa ser acrescentado, o que precisa ser tirado, querido. Abra o seu coração, feche teus olhos e deixe que o Espírito Santo de Deus possa ministrar no seu coração através desta canção. Que Ele renove o teu ser, que Ele renove a sua mente, que você saia deste culto disposto a recomeçar e a viver uma vida debaixo do controle e debaixo do domínio do nosso Deus. Renova-me.
coração aberto ao Senhor, para dizer-te, ó Pai, que nós necessitamos de Ti. Nós necessitamos da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e que é luz para o nosso caminho. Esta palavra que nos ensina a viver de uma maneira sábia, de uma maneira pela qual nós podemos glorificar e honrar o santo nome do Senhor. Ah, Deus, nós precisamos do Teu Espírito, porque de nós nada podemos fazer. Nós precisamos, Pai, do Teu Espírito para controlarmos as nossas vidas, para controlarmos os nossos impulsos. Nós precisamos do Teu Espírito para ordenar os nossos afetos, para domesticar os nossos instintos, para colocar as nossas paixões e os nossos apetites sobre o nosso jugo. Nós precisamos, ó Deus, do Teu Espírito para não deixar que a nossa carne tome o controle da nossa existência. Ah, Deus, de nós nada podemos fazer. Nós não somos fortes o bastante. Nós reconhecemos nesta noite a nossa pequenez, reconhecemos a nossa impotência diante do pecado, diante da nossa carne que insiste em nos levar para o caminho mau. Mas nós confiamos no Senhor e nós abrimos o nosso coração e pedimos, Pai, para que o Teu Espírito controle as nossas vidas. Ah, Deus, dá-nos essa virtude da temperança, essa virtude do domínio próprio, do equilíbrio, que esse espírito de sensatez possa ser derramado de forma abundante sobre a vida desses Teus servos. Oh Deus, livra-nos dos excessos, livra-nos, ó Deus, dos excessos que nos aprisionam, dos excessos que nos trazem dores, dos excessos que comprometem a nossa saúde emocional e a nossa vida espiritual. Mas livra-nos também das faltas que nos impedem de alcançar e de ser aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, esse espírito de temperança, para que possamos viver no centro da vontade do Senhor, para que os Teus sonhos, para que os Teus projetos se realizem na história e na vida de cada um de nós. Derrama, Pai, da Tua bênção sobre cada vida que está aqui nesta noite, sobre cada família aqui representada. Opera, ó Deus, sobre aqueles que estão sintonizados conosco pelas redes sociais. Que a Tua palavra, ó Deus, alcance e que ela seja uma semente no coração e na vida de cada um desses Teus filhos. Assim, Deus, nós entregamos as nossas vidas no Teu altar e clamamos a Ti por uma semana abençoada, uma semana de vitórias, uma semana de paz na Tua presença, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, Pai, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. E assim, queridos, com oração silenciosa, nós estaremos encerrando o culto desta noite. Que Deus abençoe grandemente você e que você tenha uma semana abençoada, em nome do nosso Senhor Jesus.